Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Vamos voltar com a nossa aula de número 9, onde nós iniciaremos tratando dos conhecimentos básicos sobre a administração pública. Nós vamos falar um pouquinho dos órgãos da administração direta e indireta. Porém, pessoal, por onde eu quero começar esse tópico com vocês? Deixa eu arredar meu computador um pouquinho mais para frente, porque eu estou muito longe. Por onde eu quero começar com vocês, gente? Eu quero começar pelo aspecto do que é a administração pública. Por quê? Porque eu não posso simplesmente falar assim, olha, esse, esse órgão da administração direta e esse da indireta e fica assim, vamos terminar felizes e contentes. Não. Eu quero passar com vocês um pouquinho sobre a administração pública. Fala de fato o que é a administração pública, o que o direito administrativo compreende como administração pública. E para que nós venhamos falar disso, essa aula vai ser bem rápida e objetiva. Por quê? Porque eu quero que vocês, de uma forma bem simples, entendam o que é a administração pública. E como vocês bem sabem, eu gosto muito da doutrina da professora Ana Campos, tá? Só a título de conhecimento de vocês. E, primeiro ponto, o que nós temos como administração pública? O que a administração pública faz? O que a administração pública ela tem como ênfase de função? A administração, gente, ela vai desempenhar uma função administrativa. Deixa eu pegar aqui minha caneta de volta. Ou seja, o seu foco é desempenhar uma função administrativa. Só que se eu falo que a administração pública ela desempenha uma função administrativa, eu tenho uma finalidade com esse desempenho dessa função administrativa. E qual que seria essa finalidade? A busca da satisfação do interesse público, sempre. Em tese, a busca pelo interesse coletivo, pelo interesse público, ele é o centro objetivo da busca de satisfação de algo, ou seja, o objetivo. E aqui, deixa eu até apagar esse que eu escrevi errado, tá? Aqui não é não. E a função administrativa, conforme já foi cobrado pela CESP, só que a CESP cobrou como uma questão errada, mas eu trouxe aqui formulando como certo. A função administrativa, pessoal, ela não é exercida exclusivamente pelo Poder Executivo, ou seja, podendo ser possível que o seu exercício ele também venha ser executado por outros poderes da República, caracterizando então um exercício que pode ser feito pelos três poderes que nós conhecemos. Partindo desse pressuposto, o que nós temos de acordo com a doutrina da professora, da doutrina da Ana Campos? Nós temos três aspectos muito característicos da administração. O seu aspecto subjetivo, o seu aspecto orgânico e o seu aspecto formal. Quando eu estou tratando destes três conceitos, subjetivo, orgânico e formal, aqui eu estou compreendendo o conjunto de pessoas, de órgãos e de agentes que desempenham a função administrativa. Por quê? Porque a função administrativa ela é exercida pela administração, porém a administração ela vai precisar de pessoas para que a satisfação do bem público, do bem coletivo, ela venha a ser de fato caracterizada. Então, a administração ela vai atuar, porém ela precisa de ser humano, de pessoa, para que tal exercício venha a ser de fato concretizado na sociedade. Então, aqui o foco é quem está compondo o corpo administrativo. Então, no caso, o termo administração pública, ele deve ser grafado com letra maiúscula, ou seja, eu quero saber quem. Eu estou falando de pessoa, tá?
quem está compondo o corpo da administração. Já o segundo aspecto seria o objetivo, o funcional e o material. Aqui, nós temos a compreensão da própria função administrativa. Nós ouvimos anteriormente que o foco é a função administrativa, esse exercício da função administrativa. Então, o aspecto objetivo, funcional e material são as atividades, serviços e funções que vão ser desempenhadas pela administração, pelo poder público. Nesse caso aqui, você analisa o que está sendo feito pela administração pública e não quem está fazendo na administração, e sim o que tem sido feito na administração. Aqui, então, você já tem administração pública com letra minúscula, porque você tem o que está sendo feito. Então, de forma subjetiva, orgânica e funcional, você tem quem? Quem está compondo o aparelho administrativo? Já no seu aspecto objetivo, funcional e material, seria o que está sendo feito. E aqui, como eu sempre trago para vocês a doutrina da Ana Campos, ela, de forma muito exemplificativa, ela traz aqui a administração pública, os seus sentidos, o subjetivo, orgânico e formal. Eu trato de pessoas. Então, aqui, vamos lá, desenhar aqui uma pessoinha bem assim, né? Enfim. Então, aqui eu trato de pessoas, órgãos e agentes. Já no seu segundo objetivo, que seria o objetivo funcional material, seria o conjunto de serviços, atividades e funções. Então, vamos imaginar, sei lá, vamos desenhar aqui coisas, enfim, tá? Então, as coisas que estão sendo, ao serviço que tem sido prestado. Então, no primeiro momento, eu tenho a pessoa, o quem. Já no segundo, eu tenho o que tem sido ofertado, tá? Bom, tem aqui também um outro mapinha mental que fala muito também sobre essa questão do direito administrativo como a sua natureza. Nós temos o direito administrativo, gente, compondo o ramo do direito público. Nós sabemos que também nós temos o denominado que direito. Opa, não vai escrever aqui porque tô com uma caneta aqui. Vamos ver se isso aqui vai. Nós temos o direito privado. Então, temos o direito privado, por exemplo, o direito civil, que eu tenho ali pessoas comuns, tá? Particulares, firmando contratos, enfim. Eu falo de relações particulares. Então, aqui nós temos prerrogativas, nós temos restrições também pelo direito administrativo. Então, o ramo do direito público, como nós falamos, ele busca satisfazer o interesse público. Esse é como foco principal a satisfação do interesse público. Partindo desse pressuposto, nós temos que entender que se eu falo de uma natureza, tá? Deixa eu pegar meus papéis aqui, gente, tá tudo espalhado aqui. Se eu falo de uma natureza, tá? De alguma coisa, tá? Não só aqui no direito, mas qualquer coisa. Eu tenho que ter uma base sólida para aquilo se concretizar. E nesse caso aqui, nós temos as fontes do direito administrativo. A primeira fonte seria a lei, ok? A lei é a fonte primordial, primária, junto com a súmula vinculante. Então, esses dois aqui nós temos como fonte primária, como base de
atos. Por isso, quando nós falamos dos atos, o que, que nós comentamos? O ato ele vai sempre estar dentro da legalidade, sempre dentro da tipicidade, da lei, da sua forma correta, enfim. Então, esses aspectos. Já as fontes secundárias, primeiro, nós temos a doutrina. Quando eu falo para vocês a doutrina de direito administrativo facilitado da doutrinadora Ana Campos, ali é uma doutrina. Então, por exemplo, ó, eu gosto muito de usar, não cai não, esse livro aqui, Direito Previdenciário. Amo esse livro, amo. Esse livro de Direito Previdenciário é uma doutrina. Isso aqui é uma doutrina. Ah, eu gosto do doutrinador, por exemplo, vamos imaginar aqui, Pedro Lenza. Pedro Lenza é um grande doutrinador de direito constitucional. É uma doutrina. Ou seja, são livros, são obras jurídicas que grandes nomes, professores, desembargadores, advogados, enfim, escrevem e ali também serve como base. Por exemplo, nós temos ali acerca da tipicidade, que nós falamos até na última aula. Quem que firmou? A professora Maria de Pietro. Lembra que nós falamos? Que se você não assistiu, corre lá e assista. Quer ver? Deixa eu até voltar aqui para vocês verem, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que foi nessa aula aqui, né? Foi a outra? Isso, foi a segunda, a última aula, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não, foi acho que aqui em cima. Isso, tá aqui embaixo, na verdade. Eu nem apaguei a tela, tá, gente? Ó, tipicidade. Maria de Pietro. Ela que consolidou esse atributo. Ou seja, a doutrina fazendo parte aí de um ponto importante do direito administrativo. Bom, outra fonte também secundária é a jurisprudência. A jurisprudência é uma análise, como que bem diz, do direito ou das leis, tá? Nós temos também costumes e nós temos os princípios. Essas são fontes secundárias. Então, por exemplo, na jurisprudência, que nós temos o conjunto de decisões dos tribunais, costumes, princípios. Então, nós temos sempre ali a questão de princípios administrativos, nós sempre comentamos. Ou seja, essas são as fontes de onde vai derivar. E aqui eu trouxe de uma forma também bem simples um mapinha mental da doutrina de direito facilitado, direito administrativo facilitado. Fonte primária, eu tenho a lei e a súmula vinculante primária. Já a secundária, eu tenho doutrina, jurisprudência, costumes e princípios. Eu tenho, então, essas duas fontes como base. Bom, e isso é cobrado? Sim, isso é cobrado. Primeira questão. O direito administrativo é conjunto de princípios e normas reguladoras do exercício da função administrativa. Ok? Conjunto de princípios, conjunto de normas que tem como foco regulamentar, regular o exercício da função administrativa. Nesse sentido, é correto afirmar que o direito administrativo, de cara, já tem uma questão que você mata. Qual questão? Qual alternativa? Letra B. Não é ramo do direito privado. Aqui você já corta, tá? Aqui você já corta. Letra A. Confere ao Estado poder amplo e absoluto. Cuidado com esse tipo de palavra, tá, gente? Nada, uma coisa que eu aprendi. Nada no direito é absoluto. Você nunca, sabe? Eu não gosto de falar isso aqui é absoluto, não, porque sempre pode ter uma exceção. Muito cuidado com isso, tá? D. Desconsidera quando das relações com os entes privados os fins almejados pelo Estado. E letra D. Tem por objetos órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. E aí?
que você acha? Letra D. Tem por objeto, órgão, agente e pessoas jurídicas. Ou seja, você não tem essa desconsideração, tá? Vamos lá. No que diz respeito aos conceitos de administração pública, as fontes do direito administrativo, aos atos administrativos e aos agentes, julgue o seguinte item. Conforme a doutrina majoritária, os costumes não são fontes do direito administrativo brasileiro, porquanto a administração pública deve obedecer estritamente ao princípio da legalidade. Gente, nós acabamos de falar, costume é fonte secundária, ou seja, alternativa mais que... Oxe, peraí, gente. Aqui é errado, tá? Eu coloquei certo. Ah, que horror. Que errado. Peraí, gente. Deixa eu mudar aqui a cor. Fazer a correção aqui ao vivo. Comigo não tem essa, não. Faz a correção mesmo. Peraí. Aqui. Ou seja, os costumes são, sim, fonte do direito administrativo. Olha aqui, ó. Costume. Ó. Costume é, sim, fonte do direito administrativo. Ok? Vamos apagar aqui e bora continuar. Mais uma. Quanto às fontes, também fontes do direito administrativo, bem como os princípios e ao regime da administração pública, julgue o item seguinte. Embora a administração pública seja regida pelo princípio constitucional da legalidade, decisões judiciais podem servir como fonte para o direito administrativo, inclusive com força vinculante? E aí? Certo ou errado? Certo. O que nós vemos aqui, ó? Presta atenção, deixa eu apagar aqui. Olha as súmulas aqui vinculantes, tá? Ok. Bom, pessoal, terminamos aqui. Foi uma aula bem rápida. Eu fiz essa aula hoje mesmo. Já são 1h25. Eu fiz essa aula ontem. Falei, gente, eu quero fazer uma aula para eles. Eu não quero deixar o material passar batido. Eu quero fazer uma aula, mesmo que seja rápida, para que nós venhamos acelerar o nosso conteúdo. Fechou? Um grande abraço e fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.